Tem atenção à palavra, dê crédito à palavra. Mas dê crédito que Deus fala. Jesus estava pregando certa vez e uma mulher, né, admirada com a mensagem, falou para Jesus: Senhor, bem-aventurado o peito que te amamentaste e o ventre que tu te geraste. Aí Jesus falou que antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guarda. Agora, mais feliz que a mãe dele. Está referindo à mãe de Jesus. Peito que te amamentou, o ventre te gerou. Jesus falou: mais bem-aventurada, mais bem-aventurado os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Fala amém. Quem quer ouvir a palavra? Fala: já estou ouvindo. Fica de pé para nós ler a leitura bíblica. Glória a Deus. Hoje eu estou com o som aí, tudo bom, bonito, abençoado. Fala amém. Vou falar até mais baixo, porque senão, né? Vocês estão me ouvindo bem, faz? Quem gostou do som? Tá bom, não tá? Fala assim: isso é para Deus. Para louvar a Deus. É isso aí. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Eu estava com tanto impasse do que eu ia pregar hoje. Tem dia que você está meio confuso, né? Vai chegando a hora de pregar, vai dando aflição. O que eu prego, o que eu prego. Mas Jesus, ele entra e fala: é isso aí que você vai falar hoje, meu. Então nós vamos falar isso aqui hoje. Fica bem atento. Vou pregar muito, né? Vai ser uma palavra bem curta, mas objetiva. O Espírito Santo possa falar o seu coração, né? Quem achou Apocalipse não é um livro tão difícil de achar, né? Apocalipse capítulo 2. É a primeira carta de Jesus para a igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e tende paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Fala comigo: lembra-te, pois de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçais, se não te arrependeres. Amém? Versículo 7 fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, pode assentar. Há uma carta, né? E Deus revela a João, apóstolo de Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátimo, exilado, preso por causa da palavra de Deus. E lá Deus rebata e dá a ele uma visão dos finais dos tempos, das palavras que estão se cumprindo e irão se cumprir. E antes de Jesus
comece a revelar o final, Deus diz para João mandar essas cartas para a igreja, as 7 igrejas. Pode ser 7 igrejas, pode ser 7 templos, pode estar falando com o anjo, que é o anjo da igreja, está falando com toda a igreja. E nós parecemos que estamos vivendo nesse tempo. Jesus, ele tinha conhecimento de tudo que se passava naquela igreja. Tudo que se passa conosco, ele sabe. Tudo Deus tem conhecimento. E Jesus está falando de tudo que ele via naquela igreja. Eu sei as tuas obras. Que é qual obra? Conclusão de um trabalho. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o seu trabalho. Ele conhece tudo que você passa, tudo que você sofre. Aí, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus e puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofreste. Jesus sabe o quanto nós sofremos. Sofreste e tendes paciência e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Se paraste aqui, 10 para essa igreja. Ela não era. Se parasse aqui, pastor Carlos, 10 para essa igreja. Parece até que está tudo bem. Parece até que estão indo bem. Mas Deus conhece o coração, irmão. Se parasse aqui, parecia que não, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Que igreja, nota 10. Se fosse eu, claro, daria nota 10. Trabalhaste, tem de paciência, perseverante, mas Deus vê o que o homem não vê, meu irmão. Deus não julga a aparência, Ele olha o coração. E quando Deus olha, Ele olha a motivação. Ele olha o quê? Ou seja, eles continuam trabalhando, mas a motivação mudou. A motivação não é a mesma. Deixaste o seu primeiro? Então mudou alguma coisa. Perderam alguma coisa. E no meio dos caminhos, irmão, da vida, quantas coisas nós perdemos. Quantas coisas vai se perdendo. E eu estou aqui, pela graça de Deus, para que você possa puxar na sua memória e ver como você está hoje. Se você é a mesma pessoa do início. Se o seu casamento é o mesmo, melhorou. Se a sua motivação continua a mesma. Se a minha motivação continua a mesma. Hoje é um dia que nós devemos examinar nós mesmos. Imagina, deveria ser uma surpresa para aquela igreja quando essa carta foi lida. Quando Jesus, depois de falar isso tudo, falar as qualidades deles, porque Deus conhece a sua qualidade. Deus conhece a sua capacidade. Mas Ele conhece também o coração. Ele conhece o íntimo de cada um. E por Ele não passa na peneira de Deus, né, irmão? E quando Jesus chega no capítulo, versículos 4, Ele diz o quê? Tenho, porém, contra que o quê? Perdeste ou deixaste o seu primeiro. Parecia isso? Parecia isso? Mas Deus viu. Porque Ele viu o que ninguém viu.
E ele disse, lembra da onde? Ou seja, em algum momento, em algum lugar, irmão, ninguém toma atitude da noite para o dia. Tudo é gerado em algum lugar. Eu costumo falar, ninguém sai da igreja, desvia hoje e sai da igreja amanhã. E desvia hoje, mas vai sair daqui a 2 anos da igreja. Mas começou hoje. Então a gente tem que estar atento a isso. Que devagar a gente vai perdendo. A gente vai deixando para trás coisas importantes. E o amor é o fundamento de tudo. Sem o amor, para Deus nada vale. Paulo no Coríntios 13, me parece, ele diz, ainda que eu desse todo o meu sustento e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Deus pode até fazer muita coisa, mas qual é a sua motivação? Qual é a minha motivação? Tudo é expressado pela nossa motivação. A Bíblia diz, Jesus revela, Deus através de Cristo revela o seu amor por nós. Revela ou não revela? Fala assim, Deus amou o mundo. Agora ele vai demonstrar o seu amor. Que deu o seu, ou seja, ele sacrificou alguma coisa. Ele deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida. A expressão do amor de Deus. E Paulo escrevendo disse, Deus prova o seu amor por nós, dando Jesus para morrer por nós ainda sendo pecador. Isso é um dos mandamentos que Jesus deixou. Amai-vos uns, assim o mundo sabereis que sois os meus, quando amar. Então o que revela a pessoa que é de Deus é o amor que ela tem. É o amor que ela demonstra. É que revela que ela é de Deus ou não. Está vendo? O mundo vai conhecer Deus através do amor que nós demonstramos. Jesus te atraiu porque Ele te amou primeiro. É um amor sacrifício, não é um amor baseado no interesse. Não é um amor baseado na busca por uma posição. É um amor que não está interessado em nada, simplesmente em amar. E um dos sinais dos últimos tempos, Jesus falou, por multiplicar em mim, o amor de muitos se esfriará. Então o amor se esfria. Por quê? Devagar a gente vai perdendo. Devagar a gente vai deixando. Isso é em toda a área, irmão. Não, né? Quando a pessoa ama, ela não preocupa quando está fazendo alguma coisa, mas quando ela começa a reclamar, porque o amor já está indo embora. Reclama para fazer um almoço, reclama para fazer isso, reclama daquilo. Por quê? Porque o amor já está indo embora. Está vendo? As pessoas começam a mudar. As pessoas começam a mudar as suas motivações. Elas começam até a servir a Deus em base de interesses. Não em base do amor que Ele tem. Demonstrar o mesmo amor por Ele. Por isso muita pessoa, eles largam Jesus. Por quê? Porque Ele está à base do interesse. Ele não está por amor a Jesus. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Olha como Jesus perguntou. Pedro, tu? Então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou Pedro de novo, Pedro, tu me ama?
então apacenta os meus cordeiros. Perguntou a segunda vez, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Mas por quê? Porque ele havia negado. Ele havia negado Jesus 3. Ele deve se lembrou disso. E Jesus, quando fez essa pergunta, ele entristeceu e falou para Jesus: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Vamos aplaudir Jesus. Quem ama Jesus? O amor de Deus, o amor que a Bíblia quer, o amor que a Bíblia nos pede. Jesus disse que isso é um mandamento, é um mandamento. Por isso que quem não ama está pecando, é um mandamento. Então não é sentimento, é obediência. Você ama quando você quer amar, quando você deseja amar. Em obediência a Deus, você ama. É por isso que Jesus foi para a cruz, apesar de muitos recusar ele, Pedro trair, Judas trair, Pedro negar, mas nada parou Jesus. Por que não parou? Porque ele não estava motivado em que as pessoas recebessem ou aplaudissem. Ele estava motivado pelo amor de Deus. E ele conseguiu vencer. Porque passa tudo, irmão, mas o amor permanece. Porque Deus é amor. Deus não contém, Deus é amor. E quem ama, conhece a Deus, tem Deus, Deus está com ele. Porque demonstra nele o amor de Deus. Nós não somos um religioso, nós temos que demonstrar esse amor. Abre para mim em Coríntios. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Já estou terminando, tá, gente? Rapaz, 10 horas. Fala, glória a Deus. Eu vou ler. Segunda, 13, né? 1 Coríntios. Paulo traz a revelação, né? Do que realmente é o amor demonstrado. E fala da excelência, suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ou seja, é só barulho. Ainda que tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Uma importância do amor. Tudo isso, se nem a gente não for motivado pelo amor, para Deus não serve. Para Deus não é aprovado. Aí, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você já pensou uma pessoa entregar a fortuna, a entregar o corpo sem ter amor? Faz por interesse. Hein? Olha o que é o amor. O amor é só. O amor sofre, irmão. Por que sofre? Porque ama. É ou não é? Por que as pessoas sofrem? Porque ama. Por que a mãe sofre para o filho? Porque ama. Ela vai sofrer pelo filho do outro? Não, só porque foi homem o seu. O amor é sofredor. E quem que é
sofrer? Ninguém, né, irmão? Mas o amor é sofredor. Quem já sofreu porque ama uma pessoa aqui? Você às vezes deseja o bem daquela pessoa, não é? Você deseja que aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem aquele mesmo amor que você tem. Mas você acaba sofrendo por causa dele. Quantas mães sofrem por causa do filho? O único amor abaixo de Deus, maior, é o da mãe. É ou não é? É ou não é, gente? Então, quanta mãe sofre do filho? Sofre ou não sofre? Por que sofre? Porque ama. Sair dentro dela. Ela sabe o que é o amor. Pelo filho. Eu vi uma vez estava fazendo um estudo interessante, sobre umas forças que a pessoa demonstra no momento de perigo. Ele fez um estudo sobre uma mãe. Ela estava no lugar e um portão, né, desse de ferro, caiu em cima do filho dela. Aí estava fazendo um estudo, que quando o portão caiu, a mãe pegou aquele portão e jogou longe igual um papel. Aí estava estudando de onde vem aquela força. De onde vem aquele poder. Quando ela viu o filho de baixo, ela pegou o portão e jogou longe igual um papel. Aí eu vi muito tempo, estava até o Fantástico, muito tempo. Eles fazendo estudo, que força era aquela. E naquele momento fala assim, o amor pelo filho é capaz de qualquer coisa. Por isso que Deus faz por você qualquer coisa, porque Ele te ama, meu filho. Ele ama você, Ele ama a sua alma, Ele ama a sua vida. Ele não está interessado no que você tem, Ele não está interessado na sua inteligência, Ele não está interessado na sua posição, Ele ama você. Levanta a mão para Ele. Jesus te ama e o amor dele te cura. O amor dele te cura. Talvez você foi rejeitado por alguém. Alguém falou mal de você. Alguém falou tanta coisa de você. Mas há um Deus que te ama, te conhece e quer você junto a Ele. Receba este amor de Deus. E esse amor entrar dentro de você, ele vai ser expressado para outra pessoa. Oh, abaixou de canda, labassuriandefácia. Passa tudo, mas permanecerá quem ama. Quem ama, ele permanece, ele sofre, mas ele fica. Ninguém vence o amor, irmão. Eu venci o mundo. Por que ele venceu? O amor de Deus. Devemos conhecer esse amor. Paulo orou para essa igreja que nós oramos, para a igreja de Éfeso, para que eles conhecessem a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Você duvida do amor de Deus? Você acha que Deus não te ama? Já passou pela sua cabeça isso? Já passou pela minha cabeça isso? Satanás já falou com você isso? Que Deus não te ama, que Deus te rejeitou? Não, irmão, você está errado. Está escrito, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vai a Jesus, porque Ele tem a solução. Vai a Jesus, porque Ele pode curar a sua alma e te tirar toda a ferida, porque o amor lhe cura, o amor liberta, o amor transforma. Transformados pelo amor de Deus. Aleluia! Tu acha por que os leprosos saíam lá do leprosário, lá do vale do leproso, para ir com Jesus? Porque viam Jesus o que eles não viam em ninguém. Eles viam Jesus o que eles não viam no religioso. Porque o religioso, eles vivem de aparência.
Os religiosos parecem pessoas boas, mas são sepulcaiados. Tu lembra da parábola que Jesus falou? Daquele homem caído na beira do caminho? Passou o levita? De longe. Passou o sacerdote? De longe. Passou depois o Samar, que vinha de viagem. Quando viu aquela pessoa caída, demonstrou seu amor. Parou, sem conhecer aquela pessoa, sem saber como ela era, pôs na sua cavalgadura, levou para uma estalagem, pagou para cuidar dele e disse que voltaria. O que Jesus estava falando? É o que Deus fez. Esse bom samaritano era quem? Jesus. Você estava caído em algum lugar. Você estava ferido em algum lugar. Você estava meio morto. Mas ele pegou você. Talvez você veio aqui, não sabe como veio. Alguém te carregou. Você nem sabe como chegou até aqui. Eu sei, alguém te carregou. Levou para a sua estalagem. Aqui é a estalagem de Deus. E falou para o pastor, cuida dele até que eu volte. E ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. E eu estou cuidando de você. Ele te ama e ele nunca vai desistir de você. Vamos aplaudir a ele mais uma vez. Glória a Deus. Fala, o amor tudo sofre, mas tudo crê. Perde a fé não. O amor tudo espera. Fala, o amor tudo espera. Está aí no texto aí, tudo esse. Tudo suporta. O que o amor é capaz de fazer? Você suporta. Suportar não é fácil, né? É. Mas o amor te dá a capacidade de suportar. Por isso que Jesus, irmão, ele suportou a cruz. Por quê? Porque ele foi por amor. E quando você faz por amor, você suporta. Você consegue. Você chega até o final. Você vence. Aleluia! Você suporta porque você ama. Então não passa tudo, mas o amor permanece. A fé, ela opera pelo amor. Não podemos tirar. É os tripé. Fé, esperança e amor. Olha só, tudo suporta. Por isso Jesus suportou, por amor a mim. Já pensou se ele não suporta? Onde estaria o Flávio hoje? Onde estaria o Carlos hoje? Onde estaria nós? Mas ele via. Eu faço por amor a eles. Eles ainda nem me conhecem, mas um dia vão me conhecer. Um dia vão saber que alguém morreu por ele. Eu nem vivi, nem estava vivo, mas Jesus já havia morrido. Eu estava lá na droga, no vício, mas eu encontrei alguém que me ama, e me libertou, me mostrou o que é amor. O amor transforma, irmão. Transforma a sua casa com amor. Faz as coisas com amor. Cozinha, lava a louça com amor. E você vai ver Deus entrando na sua casa. Você vai ver Deus fazendo, faz as coisas com amor. Sem murmuração, sem reclamação, sem praguejar. Ama a vida que Deus te deu e Ele vai mudar ela.
Suporta, porque vai chegar a vitória para você. Para a glória a Deus. Aí o amor tudo sobre Jesus venceu, irmão. Olha quanta coisa Jesus suportou por nós. Você não suporta nada por ele? Qualquer coisinha você está. É desse amor, irmão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tem alguém aqui que pode te dar esse amor. Esse amor não vem da terra. Esse amor vem do alto. Só um que pode trazê-lo. A Bíblia diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é a sua palavra, Senhor. E nós estamos tendo conhecimento da importância do que é amor. Da importância do que é viver uma vida com amor. Traz este amor agora. Traz este amor para este casamento. Traz este amor para esta família. Traz este amor para este ambiente. Tira as feridas. Cura as palavras que foram ferindo ao longo da vida. E traz este amor que traz a cura, Espírito. Traz a cura interior. Traz a cura a este coração. Traz a cura a este ano. Encha esse coração do amor do alto. Em nome de Jesus. Para eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Para se o amor nunca falha. Não vai falhar. Por quê? Porque Deus não falha. E Deus é amor. E Ele não vai falhar. O amor não falha. Então, tu vê a importância disso? Mas podemos perder. Lembra da parábola da mulher que perdeu a dracma? A gente deve examinar o nosso coração e ver se a gente está andando no amor de Deus. Por isso que você está muito ferido. Jesus vivia naquela igreja que estavam trabalhando normal. Tudo parecia normal. E se nós lemos e parássemos no versículo que eu te falei, tudo parecia normal. Tudo parecia que estava andando bem. Mas não estava. Tem coisa, irmão, você até parece que está tudo bem, mas não está. Até às vezes as pessoas te olham e até acham que está tudo bem, mas Deus sabe que não está. Isso veio agora. Tem gente aqui que parece que está bem, mas não está. Que parece, mas não. Parecia que estava tudo bem. Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a obra. Mas, porém, tinha um porém, há um porém. Porém, há alguma coisa. Algo que precisa ser tratado aí. Algo que precisa ser tocado por Deus aí. Algo que precisa ser curado aí. E só o amor pode trazer essa cura. Só o amor pode fazer este milagre. Só o amor pode libertar você. Parecia que estava tudo bem, mas quando Jesus entra, Ele disse: porém eu tenho alguma coisa contra ti. Aí que não passa nada com Deus? Vai passar. Todo mundo podia olhar, né, Carla? A igreja está abençoada. O pessoal tudo trabalhando, que bênção. Mas Jesus chega, porém, esse porém, né, irmão? Porém, não, está tudo bem, pastor, estou ganhando bem, estou na empresa, estou tirando lá, mas porém, tem alguma coisa.
Não é assim ou não é? Só Deus sabe quando tu está sozinho. Quando você senta e vai fazer uma avaliação, aí aquilo vem à tona. Aí as lágrimas descem, né, irmão? Porém, tem um porém aí, né, irmão? Algum lugar da vida a gente lembra da onde? Não é aonde caiu, tá vendo? É da onde caiu. Ou seja, estava numa posição, mas agora não está. Era uma pessoa, mas agora não é mais. Era uma pessoa tão alegre, mas agora não é mais. Era uma pessoa mais, né? Mas agora não é. Mas continua a vida. Continua o quê? As coisas estão muito fluindo. Mas a pessoa não é a mesma. Você não é aquela mesma pessoa. Tem um que fala assim, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me. Quero ver meus conceitos, valores, passo a rever meus conceitos. Vou regressar, vou ver. Me arrependo, me arrependo. Quero estou sentindo expulsão aqui. Vamos continuar. Eu quero. Só Deus pode fazer você voltar. Anabaço e defaço. Se ele me anda como nasce. Ele pode pegar nas suas mãos e voltar você no tempo e te dar aquilo que foi perdido na caminhada. E você voltar a ser aquela pessoa alegre, aquela pessoa alegre. Minha fácil. Deus pode. E Ele está te lembrando agora. Você lembra quem você é? Você lembra como você é? Você lembra que você se tornou agora? Volta. Volta a ser aquela criança. Volta a ser aquela pessoa. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde caíste. Arrependa-se. Então nós temos que arrepender. Nós deixamos muita coisa entrar, muita coisa invadir a nossa alma e nos tornar essa pessoa amarga, essa pessoa triste, essa pessoa oprimida, essa pessoa que não sente que está realizado. Um grande vazio abriu dentro de você, mas esse vazio é Deus que vai preencher. Com o que, pastor? Com o seu amor. Ele te ama como ninguém. Jesus amava aquela igreja, irmão. Por isso que ele avisou aquela igreja. Não continue assim, pare. Pare. E volte. Não é fácil voltar não, gente. Para voltar tem que ser muito humilde. Lembra do filho pródigo? O caminho de volta não é um caminho tão fácil assim não. Ele foi. Perdeu tudo que o pai deu. A companhia deles é os porcos. Quem é a sua companhia hoje?
Quem são seus companheiros hoje? São os porcos. Mas ele caiu em si. E ele disse, eu vou voltar. Acredito, quando ele falou aqui, Deus já viu lá. Porque tudo começa aqui. Fica sobre os seus pés. Tudo começa aqui. Quero que todo mundo feche os olhos, porque tem muito curioso, né, irmão? O que eu vou falar aqui vai ser difícil para alguns aí. Mas como eu creio que Deus está falando, eu vou falar. Você sabe que Deus falou com você nesta noite. Você deseja ter uma vida diferente. Você não quer viver de aparência, nem eu. Eu quero orar por você hoje. E quer receber este amor de Deus. Pastor, eu sou de Jesus, mas eles também eram, irmão. Algum momento, alguma coisa aconteceu. Mas eles viram que precisava de voltar. Vem aqui à frente hoje, mas venha com fé. Só se Deus falou contigo. Não vem porque o pastor está chamando. Às vezes a pessoa tem uma amiga, o pastor chamou para frente, eu vou, não. Pode vir, mas Deus tocou em você? Tocou, então é você mesmo. Eu não creio que eu estou falando aqui uma palavra só para impressionar ninguém. Mas você, quando Deus me usa, meu querido, Ele me falou nessa noite